Boa noite! Estamos ao vivo na nossa segunda live da semana Detox Autoimune. E hoje a gente vai falar sobre 4 coisas que existem em comum na mulher autoimune. Esperar o pessoal chegar para que a gente comece. Boa noite! E hoje a gente vai falar desses 4 pontos que fazem parte da vida da mulher autoimune. E a gente precisa entender, né? Porque esses 4 pontos aí acontecem ao mesmo tempo na mulher autoimune. E as implicações que isso tem na remissão, na dificuldade, nas dores, na fadiga. Esses 4 pontos são inflamação, estresse, intestino e imunidade. Por mais diferente que os 4 pareçam, mas eles estão ativos ao mesmo tempo, causando todos os problemas aí da mulher autoimune. Então vamos lá aguardar o pessoal chegando para a gente começar esse segundo dia de live da semana Detox Autoimune. Uma semana super importante em que eu estou trazendo conteúdos aí valiosos para as mulheres autoimunes, para que a gente consiga entender aí tudo que tem relação, né, com a doença autoimune na mulher. Quem assistiu a live de ontem, ao vivo ou gravada, viu que eu expliquei em um momento da live o quanto a autoimunidade na mulher ela tem uma importância muito grande, né? Porque quando a gente fala em saúde da mulher, a gente está falando em problemas que são próprios da mulher, como por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, infertilidade, TPM, candidíase, vulva vaginal. Então são problemas comuns na mulher adulta em idade fértil, sem falar em climatério e menopausa, que também faz parte da saúde da mulher, apesar de ser um período, né, que não é mais fértil, mas a mulher continua sendo mulher. E essas questões de menopausa, de climatério também implicam muito quando a gente fala em doença autoimune. Até porque a doença autoimune, ela acontece muitas vezes em mulheres que já estão nessa fase de climatério e menopausa. Então aí você imagina, né? Quem aí já está no climatério, já entrou na menopausa, sabe o quanto é desafiador todas as mudanças hormonais que acontecem com a gente e todos os efeitos, as consequências dessas alterações hormonais que são extremamente incômodas, né? Trazem muito mal-estar, muita perda na qualidade de vida, enfim. A mulher ela vai perdendo aquelas características da fase jovem quando ela começa a entrar ali no climatério, entra na menopausa. E é muito comum que nessa fase essas mulheres descubram ou já venham convivendo com alguma doença autoimune que elas descobriram mais jovens. Então imagine a união aí desses 2 problemas, tá? Que se combinam nessa fase da vida e traz realmente assim muita perda de qualidade de vida, muito sofrimento, muito desconforto. E quando as 2 coisas se combinam, piora muito, né? Potencializa muito. E o que eu quero trazer assim de mais importante nessa semana de lives é o quanto a nutrição pode ser uma aliada em todas essas situações. Principalmente quando a gente tem ali uma combinação de doenças autoimunes. Porque é muito comum a gente encontrar mulheres que têm Sjögren, lúpus, fibromialgia, né, acontecendo ao mesmo tempo, artrite reumatoide, junto com Sjögren, junto com psoríase. Muitas mulheres que têm a artrite psoriática, porque ela tem a psoríase, né, e ela desenvolve a artrite ou vice-versa. Então são mulheres que além de ter todas as dores articulares da artrite, ela tem também lesões de pele, que acontecem muitas vezes no couro cabeludo, no pescoço, na palma das mãos, na planta dos pés. Então são doenças assim extremamente dolorosas e que comprometem demais a qualidade de vida, tá? E o que eu quero trazer assim de mensagem principal nessa semana de lives é a consciência para essas mulheres do quanto a nutrição pode ajudar e do quanto ela é útil na base do problema, na causa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é comum, é normal que essas mulheres, quando recebem um diagnóstico médico,
elas recebam logo ali como protocolo alguma medicação, seja de uso tópico, seja via oral, que tem como objetivo controlar a evolução da doença, controlar a piora da doença. O grande problema é que as medicações, de uma maneira geral, para a doença autoimune, elas vão atuar nos sintomas, elas não vão lá na causa. Então, o que a gente encontra, o que eu encontro muito em consultório, nos atendimentos, são mulheres que já vêm usando várias medicações, muitas vezes há meses, há anos, tá? E o relato é de que o desconforto, o mal-estar, as dores, a fadiga, tudo permanece. Então, as medicações, gente, elas são importantes, tá? Elas são necessárias. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. Mas o problema todo é quando essas mulheres têm apenas como único tratamento a medicação. Porque isso vai fazendo com que a doença fique um pouco silenciada temporariamente, tá? Mas ela vá piorando. Porque vamos imaginar a doença autoimune sendo um iceberg. Aquela montanha de gelo em que a maior parte dela está submersa. A gente só consegue ver a menor parte, né? 30% daquele iceberg todo. Os 70% restantes estão submersos na água, a gente não consegue ver. Qual é a relação que isso tem com a doença autoimune? As causas a gente não está vendo. Ontem, quem não assistiu, recomendo que assista, que foi a primeira live da abertura dessa semana Detox. Eu falei muito sobre aspectos emocionais. Mulheres autoimunes são mulheres, na grande maioria dos casos, muito sobrecarregadas emocionalmente, mulheres que assumem responsabilidades muito cedo e por muito tempo na vida, né? Mulheres que têm aquele perfil de resolver o problema de todo mundo, de assumir responsabilidades que não são suas, de querer dar conta de tudo no dia a dia, tá? E não aceita ajuda. Ela tem que estar sempre pronta para dar conta. E ontem a gente teve vários comentários de mulheres que estavam aqui na live, né, concordando comigo. Eu também sou assim, é verdade, isso acontece mesmo. Então a gente tem, as mulheres da nossa geração tem muito esse perfil, né? Porque foi um pouquinho antes da nossa geração, aí quem está com seus 30, 40 anos, nossas mães, algumas delas, foram as primeiras mulheres que entraram no mercado de trabalho. Tá? Na geração das nossas mães, era uma minoria de mulheres que estavam no mercado de trabalho, ou seja, tripla jornada: filho, casa, trabalho, pagar conta. Então, da geração anterior para a nossa, foi a geração que mais sofreu, foram as gerações que mais sofreram. E a nossa, quem está aí na casa dos 30, 40 anos, foi a que sofreu mais, porque a gente assume responsabilidades que muitas vezes estão além da nossa capacidade de dar conta. Então a gente não descansa. Ontem até foi um bate-papo legal, porque eu estava falando da questão do descanso. Mulheres que têm doença autoimune têm aquele perfil de mulheres, né, que querem assumir tudo, que não delegam, que têm dificuldade de receber ajuda, que querem dar conta de tudo, que são mulheres fortes, bem resolvidas, que, né, super mulheres maravilha. Só que uma hora a conta chega. E essa conta, ela sempre chega na forma de fadiga, na forma de um problema na tireoide, né? É um câncer. E a doença autoimune, que eu expliquei bem ontem, porque essa autoimunidade é como se fosse um autoataque. A nossa imunidade, diante de um cortisol sempre alto, diante de um processo inflamatório que está sempre ali acontecendo, né? Essa mulher está cronicamente inflamada por conta de um excesso de cortisol sendo produzido ali o tempo todo. Essa mulher está naquele ponto assim de ataque, né? Ela está em estado de alerta o tempo todo, porque o tempo todo ela está se sobrecarregando emocionalmente. Então, quando a gente fala desse ponto principal, que é a inflamação na doença autoimune, na mulher autoimune, ela acontece de forma permanente justamente porque essa mulher está em estado de alerta o tempo todo. Ela está o tempo todo pronta para lutar. Ela está o tempo todo pronta porque der e vier. Ela não descansa. E na live de ontem foi interessante porque quando eu falei essa questão do descanso, muitas mulheres falaram, realmente, quando a gente se permite descansar, a gente se culpa. Como assim? Eu tô deitada, sei lá, em plena terça-feira de tarde, descansando um pouquinho, né? Coloquei minhas pernas aqui pra cima, pra ler um livro, de repente, pra assistir um episódio aí de uma série,
nada demais. Mas enquanto a gente está ali, a gente está listando mentalmente as coisas que está deixando de fazer. Quem aqui é assim? Né? Porque eu sou assim, eu conheço isso bem de perto. E a maioria das mulheres da nossa geração tem essa característica. Então não se permite descansar. Se está descansando um pouquinho, alguma coisa está sem fazer. Não posso estar aqui porque eu tenho isso, isso e isso para fazer. Mesmo que não sejam coisas tão importantes, tão necessárias. Então a gente tem muito esse perfil de não descansar, de não entregar aquilo ali, não delegar. E isso, gente, é muito sério porque isso se torna um hábito muitas vezes de uma vida inteira. E com isso, os problemas chegam, né? O corpo não aguenta a sobrecarga, a demanda muito grande o tempo todo. E aí, como eu falei no início da live hoje, quem está no climatério, entrando na menopausa, já tem todos aqueles problemas relacionados, tá? Cansaço, ganho de peso, indisposição, perda de libido, queda de cabelo, aumento de colesterol, né? O fogacho, a insônia, irritabilidade. Então é um combo de sintomas péssimos que muitas vezes se combinam com esse processo de estresse crônico que essa mulher sofre aí nessa fase da vida. E aí, de repente, isso tudo colapsa em uma doença autoimune. Por exemplo, essa mulher pode começar a ter dor articular e não relacionar isso, né, a uma artrite reumatoide. Ela vai deixando aquilo evoluir. Ela pode, de repente, se automedicar com a intenção de melhorar aquela rigidez, aquela dor, e aquilo vai meio que mascarando a doença e, de repente, aquilo evolui tanto que ela começa a ter rigidez. Deixa de ser apenas uma dor articular e passa a ser uma rigidez articular. E isso começa a incomodar. Quando ela vai procurar um reumatologista para saber o que está acontecendo, está lá o fator reumatoide alterado, muitas vezes muito alterado. Então ela identifica ali que além do climatério, da menopausa, de todos os sintomas relacionados, ela ainda tem uma doença autoimune. E ela está muitas vezes em meio a um estilo de vida extremamente estressado por conta das demandas do dia a dia. Trabalho, casa, filhos, enfim, né? Então imagine o contexto em que a maioria das mulheres da nossa geração hoje estão inseridas. E isso foi um dos fatores, né, que me fizeram começar a estudar esse universo da saúde da mulher associado às doenças autoimunes. Porque eu comecei a perceber que chegava no consultório para mim muito mais mulheres, sempre. E essas mulheres vinham com as queixas relacionadas à saúde da mulher, como eu falei no início da live, né? Muitas mulheres com endometriose, com ovário policístico, com infertilidade, né? Com candidíase, com TPM, climatério, menopausa. E de repente essas mulheres começavam a trazer exames com anticorpos alterados. Esses anticorpos alterados, muitas vezes, isso aí é um ponto que eu quero chamar bastante atenção, né? Passa despercebido, por incrível que pareça, pelo médico que fez a avaliação, que solicitou os exames. Então, muitas vezes, por exemplo, o anti-TPO, que eu acho que todas as mulheres autoimunes aqui devem conhecer, que é um anticorpo relacionado a problema autoimune da tireoide, né, na tireoide. O anti-TPO é aquele marcador que determina Hashimoto. Então, muitas vezes essa mulher passa por um endocrinologista, por exemplo, com anti-TPO altíssimo. E ele simplesmente faz ali uma reposição hormonal, porque muitas vezes nesse caso o TSH já está bem lá em cima, o que também é um indicativo de disfunção da tireoide. E essa mulher, gente, ela já vem sofrendo ali muitas vezes há meses, com fadiga, com perda de memória, queda de cabelo, colesterol alto. Se tiver alguém aqui que se identifica com esses sintomas, por favor, se manifeste, porque isso é extremamente comum. E a gente confunde, né, por não nos priorizarmos. A gente acha, é porque eu estou muito cansada essa semana, é porque eu estou num período de estresse, é porque eu não estou tendo tempo de comer direito, estou dormindo mal, então por isso que eu estou tão fadigada, estou com tanto esquecimento, tanto cansaço mental, né? Estou ganhando peso, estou sem libido. E a gente vai negligenciando a busca da causa real de tudo isso. A gente vai deixando para depois. E aí, quando a coisa chega num limite em que esse cortisol, que é o ponto de hoje, né, da live de hoje, imunidade, estresse, intestino, inflamação, tá tudo junto, tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E isso traz uma série de sintomas que muitas vezes a gente se negligencia, justamente porque a gente já tem aquele perfil de não se priorizar, né?
de cuidar de todo mundo e vai se deixando para depois. Não, depois eu vejo isso aqui, tá? Eu tenho tenho um exame, eu tenho uma profissional que vai me atender, que ela só atende particular, mas esse valor que eu pagaria para ela, para esse atendimento para mim, eu preciso comprar uma coisa para meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa, algum serviço, alguma obra, alguma reforma em casa. Então, depois eu faço essa consulta, porque agora eu não posso. E a gente vai se negligenciando e suportando aqueles sintomas no dia a dia. A gente vai sobrevivendo, literalmente. Porque uma coisa, gente, que é importante a gente entender é que ter qualidade de vida é algo muito, mas muito diferente de sobreviver. Sobreviver é o que a maioria das pacientes autoimunes, das mulheres, fazem. Então elas têm ali uma série de sintomas, mas elas vão literalmente aprendendo a conviver com aquilo, tentando ter uma vida normal. Só que quanto mais ela tenta ter essa vida normal, mais ela se sobrecarrega. E quanto mais ela se sobrecarrega, mais ela suporta. E isso fica um ciclo. Enquanto essa mulher não quebra esse ciclo, buscando olhar para as causas da doença autoimune, isso só vai piorar. E uma coisa importante, a gente tem que entender, mulheres autoimunes aqui que estão assistindo, que a doença autoimune ela tem uma base única, tá? Então, quando eu trato, por exemplo, uma mulher que tem tireoidite de Hashimoto, que é a autoimunidade na tireoide, não tem muita diferença do tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide. Mas como assim? Não são doenças diferentes? Não, elas não são doenças diferentes. As doenças autoimunes têm uma única base, que é disfunção da imunidade, né, inflamação, permeabilidade intestinal aumentada e os fatores genéticos, tá? Os pilares são esses. Então, quando a gente foca nesses pilares, quando a gente trata o fígado, quando a gente trata o intestino, reduz a inflamação, acalma, né, regula essa imunidade para ela parar de ser autoimunidade, atacar o próprio corpo, a gente acaba tratando todas as alterações da doença autoimune. Ou seja, se é na articulação, na artrite, no caso, a gente reduz dor. Se é um problema na tireoide, um anticorpo da tireoide que está aumentado, tratando dessa base, a gente consegue ajudar também essa mulher. Se é o lúpus, que das doenças autoimunes é uma das mais sérias, porque ela é sistêmica, o lúpus, ele não tem um órgão específico, tá? Por isso que ela é muito mais séria, muito mais grave, porque ela pode atingir qualquer órgão. E o grande problema do lúpus é que ele atinge órgãos nobres. O que são órgãos nobres? Coração, os rins. Então, quando a mulher tem um diagnóstico de lúpus, o quanto antes ela puder intervir nessa base que eu acabei de falar, melhor. O quanto antes ela olha para o intestino, para o fígado, reduz a inflamação, modula a imunidade, melhor. Porque a chance dela ter um problema renal, dela ter um problema cardíaco, são muito menores, tá? Mas o que a gente vê, na maioria dos casos, é que essas mulheres estão tendo apenas tratamento medicamentoso. Elas estão usando imunossupressor apenas. Elas estão usando corticoide apenas. E aí estão negligenciando o sono, estão acima do peso, muitas vezes, né? Elas não estão se alimentando bem, estão comendo muito alimento industrializado, muito alimento processado, se enchendo de açúcar, com aquela desculpa de que, eu tenho muita ansiedade, meu nível de estresse está tão grande que eu estou dormindo mal, e quanto mais eu durmo mal, mais eu tenho vontade de beliscar, de comer doce. E isso é normal, tá? Isso acontece realmente porque quanto menos a gente dorme, a gente aumenta o cortisol, a gente aumenta marcadores de inflamação. Porque o sono, gente, é um dos fatores que mais desinflamam, tá? Então, antes da gente pensar no ômega 3, numa cúrcuma, a gente tem que pensar em dormir bem. Dormir é de graça. Dormir, a gente não paga nada para dormir, né? Então, ômega 3 é importante, sim. Curcumina, fundamental. Quercetina, tá? Tem uma série de compostos alimentares que são potentes anti-inflamatórios. É claro que você incluir esses alimentos no seu dia a dia vão te ajudar muito, um pouquinho a cada dia, a reduzir essa inflamação e reduzir seus sintomas, tá? Mas assim, dormir, se a gente for comparar, uma boa noite de sono, ela tá no topo
das estratégias anti-inflamatórias. Então, um sono reparador, um sono de qualidade, um sono em que você realmente descanse e acorde se sentindo bem, você realiza literalmente uma faxina no seu corpo. Você melhora a proteção antioxidante, você desinflama, você elimina toxinas quando você dorme bem, né? Você melhora a capacidade do seu fígado de metabolizar e excretar toxinas. Então, uma boa noite de sono é a melhor estratégia anti-inflamatória que existe. E é de graça, né? Então, assim, essa mulher que está nesse contexto aí totalmente inflamatório, ela precisa parar e realmente olhar para o que está causando. Não vai adiantar ela tomar a medicação mais cara, né? O imunobiológico, que eu tenho várias pacientes que eu converso muitas vezes pelo WhatsApp, que eu pergunto que tratamento você está fazendo, né? Que tipo de intervenção você já fez para essa doença autoimune? Você já teve um acompanhamento nutricional para essa doença autoimune? E assim, 99% delas respondem que não, que estão apenas usando medicação. E que a mudança na alimentação está sendo feita por conta própria. Estou tirando aqui algumas coisas aleatoriamente que eu ouvi falar, né, que melhoram. Estou incluindo tais alimentos aqui que eu ouvi falar que melhoram. Então, assim, é tudo muito aleatório. Não tem uma estratégia, não tem uma personalização, a individualidade. E isso é muito importante. Porque apesar das doenças autoimunes, como eu falei agora há pouco, elas têm a mesma base. Então, o tratamento é praticamente o mesmo. Mas o que eu tenho que olhar é quem é que tem a doença autoimune. Quando eu olho para quem é que tem a doença autoimune, isso faz toda a diferença na estratégia. Porque a gente vai ter aí exames de sangue que são específicos daquela pessoa. A gente tem a rotina de vida, que ninguém tem uma rotina de vida igual a outra, tá? E isso quando eu combino com o sono, uso de suplementação ou não, padrão alimentar, história familiar, isso é muito importante também, genética. Então não existe um plano alimentar que fique bom para todo mundo, porque cada um tem suas características e a gente precisa respeitar essas características. Eu tenho mulheres no meu programa de acompanhamento de 120 dias que nos 30 primeiros dias já tem uma resposta maravilhosa na redução de sintoma, na redução de retenção de líquido, né? Melhora das dores, melhora do processo digestivo, porque muitas mulheres autoimunes, elas são cheias de sintoma digestivo. Desde gases, distensão, sensação de empachamento, tudo que come se sente mal. É bem característico, tá? Das doenças autoimunes, porque na doença autoimune a mulher tem uma sensibilidade intestinal muito grande. E o nosso intestino, para quem não sabe, é o maior órgão imunológico. O intestino não foi criado apenas para a gente formar as fezes. Eu sempre falo isso. Intestino é um órgão imunológico. Por isso que quando a gente fala em doença autoimune, eu sempre estou trazendo intestino, saúde intestinal, tá? Porque quanto mais saudável esse intestino tá, quanto mais ele tem uma mucosa que reveste ele por dentro saudável, melhores são as defesas desse intestino. Mais equilibrado vai ser esse sistema imunológico. Por isso que quando a gente trata o intestino da mulher autoimune, a melhora em 30 dias é muito grande. Então essa mulher já refere pelo menos, uma redução das dores. Melhora do processo digestivo, né? Redução do inchaço, redução do cansaço. É muito comum em 30 dias a gente já ter essa resposta positiva. Por quê? Porque a gente foi no alvo certo. A gente foi lá no órgão que está causando toda essa bagunça. Então, quando a gente vai lá e organiza, a resposta é muito rápida. E isso é super positivo, porque assim, só quem tem um monte de sintomas sabe o quanto resolver pelo menos um deles em 30 dias já tem importância, não é verdade? Então, só quem convive aí com muita dor, com fadiga, dorme mal, tem uma digestão ruim, só quem convive com isso todos os dias sabe o quanto resolver pelo menos um já vai dar um alívio gigantesco. Então, quando eu percebo essa melhora em 30 dias, 40 dias, assim, é gratificante demais. Porque a gente vê o quanto olhar para a causa é o que de fato resolve o problema. As medicações, como eu sempre falo, elas são importantes, sim, mas elas não devem ser o único tratamento.
porque justamente elas não vão lá na causa, na inflamação, no intestino, na modulação da imunidade. Quando a gente vai lá nessa caixa preta e cuida dela, a resposta é sensacional. Então, assim, já tive muitas pacientes também, ao longo de 120 dias de tratamento, que reduziram as medicações. Reduziram tanto a quantidade de medicações, quanto a dose das medicações. Por que isso acontece, Mari? Você vai me perguntar, né? Justamente porque o corpo conseguiu, ao longo desse período, com a modulação do intestino, com a redução da inflamação, com a reposição de nutrientes, tudo baseado em resultado de exame, sempre, né? O corpo, ele começa a ter um efeito contrário, ou seja, essa imunidade, ela passa a proteger a gente e não mais a atacar. Então, eu sempre digo o seguinte, que o nosso corpo, ele se regula sozinho, né? Ele é muito inteligente, ele faz tudo sozinho. O que é que a gente precisa fazer por ele? A gente só precisa dar a ele o nutriente que importa, né? O nutriente que ele precisa para trabalhar. É igual um carro. Se você não coloca gasolina no carro, você não pode esperar que ele vá funcionar, né? Do mesmo jeito, o nosso corpo funciona de acordo com aquilo que ele precisa. Então, são os nutrientes, são os fitoquímicos, uma boa noite de sono, uma atividade física, uma regulação hormonal, que a regulação hormonal a gente consegue muito através da atividade física, por exemplo, né? Através do ganho muscular, a gente consegue fazer a regulação de vários hormônios. A gente reduz insulina, a gente reduz processo inflamatório, né? A gente aumenta a produção de neurotransmissores do prazer, do bem-estar, da tranquilidade, fazendo atividade física. Então, o nosso corpo é muito inteligente. Ele mesmo se regula, gente. Basta que a gente dê a ele o básico que ele precisa. Nutrientes, sono, atividade física, água, tá? E é claro, quando esse corpo ele tá numa situação de autoimunidade, ele tá numa situação de alerta. Então, muitas vezes, só isso não vai trazer um resultado tão bom. Então, nesse caso, a gente precisa trabalhar com algumas coisas específicas, tá? É aí que entram os suplementos. Porque muitas pacientes me perguntam, Mari, realmente é necessária a suplementação? Porque eu nunca suplementei nada, tá? Nunca fiz reposição de nada. E quando a paciente chega para mim com a doença autoimune, eu sempre explico como é que vai ser o protocolo. Então, a gente tem um plano alimentar inicial, de limpeza intestinal, de detoxificação, para limpar o organismo, eliminar toxinas ali em 20, 30 dias, porque isso é importante, gente. De nada adianta eu dar o melhor suplemento para você se você está sobrecarregada de toxina, se o seu intestino está cheio de cocô, né? Então, assim, como é que esse intestino vai absorver as coisas? Não vai absorver. Então, a gente precisa limpar esse intestino, melhorar a capacidade de absorção dele, né? A gente precisa estimular esse fígado a eliminar a toxina, a metabolizar melhor. Quando a gente faz essa faxina inicial, tudo que você oferece para o corpo, ele vai aproveitar bem. Ele vai absorver bem. Então, por isso que sempre no início do tratamento, a gente precisa fazer essa arrumação, literalmente uma faxina. E daí, tudo que a gente oferecer de nutriente, de imunomodulador, enfim, de glutamina para melhorar a permeabilidade do intestino, de nutrientes para modular a imunidade, tudo vai funcionar melhor. Porque a gente arrumou a casa primeiro, né? Para depois colocar os móveis. Ninguém coloca móveis novos em uma casa suja, bagunçada. Então a gente primeiro faz aquela faxina, arruma a casa, lava o chão, né? Para depois colocar os móveis novos. É sempre assim na vida prática. Então, quando a gente está falando em tratamento, em modulação de imunidade, a gente precisa fazer essa arrumação inicial. É fundamental. Então, quando eu estou explicando para minha paciente o passo a passo de todo o processo que vai acontecer, ela precisa entender que ao longo desses 120 dias aí de tratamento, ela vai precisar fazer algumas pequenas mudanças no estilo de vida dela. Porque o suplemento sozinho não vai fazer milagre, a dieta sozinha não vai fazer milagre. Então é importante que ela entre num esquema novo de mudança de hábito, de mudança de rotina, para que o corpo vá entendendo que aquilo gradativamente vai trazendo um benefício para ele. E quanto mais a gente beneficia o nosso corpo, mais ele traz benefícios para a gente. Quanto mais a gente cuida da imunidade, mais a imunidade nos protege. É uma troca.
né? O corpo, ele tem essa capacidade de se autorregular, certo? Então, quando a gente dá os nutrientes que ele precisa, a gente dorme bem, a gente faz atividade física, a gente repõe os nutrientes que estão em falta, o corpo devolve sempre em energia, em disposição, em memória boa, tá? Em força, força muscular, força para você fazer as atividades físicas do seu dia a dia, desde um treino na academia mais pesado até você subir uma ladeira caminhando. Então o corpo te devolve quando você cuida dele direitinho, tá? E é por isso que eu sempre chamo a atenção. Quando a gente fala em inflamação, imunidade, estresse, intestino, por mais diferente que isso pareça ser, mas são coisas que estão diretamente umas relacionadas às outras. Então, quando se fala em tratar doença autoimune, não é simplesmente tomar um imunossupressor. Não é simplesmente tomar um corticoide. Porque essa estratégia medicamentosa, ela vai agir na pontinha do problema. Lá naquela ponta do iceberg que está do lado de fora da água. Mas toda aquela base gigantesca que está submersa é o que está ali silenciosamente destruindo dia a dia a saúde dessa mulher, a energia, a vitalidade. E eu sempre digo, gente, no alto dos meus 49 anos, porque eu já vou fazer 50 anos agora esse ano, né? E eu digo a vocês, eu realmente não me sinto com essa idade, tá? Tudo bem que eu já venho seguindo os critérios ali da nutrição, né, da alimentação saudável há muitos anos. Mas mesmo assim, eu digo a vocês hoje, por experiência própria, né, por ter a doença autoimune e por ser uma mulher já beirando os 50 anos, que realmente essa fase dos 40 em diante é a melhor fase da vida. Em vários sentidos, tá? Quem tem aqui mais de 40 anos vai concordar comigo. Você tem mais experiência, você já teve uma vivência, você já conhece várias situações, você já passou por vários desafios, você sabe ter critério para selecionar os lugares, as pessoas, os ambientes. Você escolhe o que você quer viver porque você já tem critério, você já tem parâmetro para fazer escolhas. Você não vai para uma situação sem saber, né? Você não vai se lançar numa situação de forma aleatória. Por quê? Porque você já tem critérios que você desenvolveu ao longo desse tempo de vida. Então eu digo a vocês por experiência própria, é a melhor fase da vida. É aquela fase que a gente já tem mais liberdade, já tem mais autonomia, já tem a experiência. Então imagine você passar por essa fase da vida sentindo dor, cansada, indisposta, sem energia para fazer nada. É um desperdício. Porque se é a melhor fase, né, a nível de maturidade, a gente tem que estar bem, tem que estar com energia, tem que estar com disposição, tem que ter ali, ó, como é que eu posso dizer, vontade, né, de viver, vontade de experienciar coisas novas, começar um novo esporte, começar um novo curso, uma nova atividade, aprender uma coisa nova. É o momento ideal para isso. Porque agora a gente tem tempo, a gente tem maturidade para lidar com tudo isso. Então o que eu sempre falo para as minhas pacientes é o seguinte: você tem que viver bem na melhor fase da sua vida. Não é sobreviver, tá? Não é empurrar com a barriga a sua rotina, cansada, sem energia, sem disposição, comendo mal. E isso gera um ciclo, porque quanto mais você sente dor, né, mais estresse você tem por causa daquela dor, você busca sempre paliativos. E esses paliativos, na grande maioria das vezes, é a comida. A comida ruim. O açúcar, a farinha branca, o industrializado, né? Então, assim, o alimento palatável demais, porque aquilo vai te dar uma falsa sensação de prazer, um prazer temporário, que depois, quando passar, vai trazer uma grande frustração, um grande arrependimento, e isso é péssimo pro emocional, porque vai te fazer se frustrar, né? Não acreditar mais em si mesma, porque você fala, meu Deus, como é que pode? Não tenho força de vontade para resistir a isso. Mas a questão não é só a força de vontade, né? Quimicamente você não está bem. Então você não pode esperar uma atitude consciente. Não, eu vou preferir comer uma salada de fruta, uma fibra, mas eu não vou comer aquele chocolate, eu não vou devorar aquele pão. É humanamente impossível quando você
quimicamente não está equilibrada, tá? Então, assim, aí vem a culpa, né? Vem o arrependimento. E isso só vai piorando. E aí você vai, ó, cada vez mais caindo, entrando nesse loop aí negativo. E isso só vai te prejudicando, porque você vai inflamar mais, você vai aumentar mais o cortisol. Isso já vai ativar mais a sua autoimunidade. Eu sempre brinco que quanto mais a mulher autoimune tem um cortisol alto por mais tempo, né? Todo dia, esse cortisol alto vai lá e desmetila genes. O que é desmetilar? É como se o gene tivesse uma boquinha e o gene da doença autoimune, ele tem uma boca, tá? Vamos pensar assim pra gente entender. Quando eu tô o tempo todo com cortisol alto, o que é que esse cortisol faz? Ele vai lá e tira um esparadrapo que tem na boca do gene. Enquanto aquele gene tá com o esparadrapozinho, ele tá caladinho. O que é que isso significa? Não tem sintoma da doença. Você pode ter ali um gene da artrite, mas você não sente absolutamente nada. Não tem dor articular nenhuma. Seu fator reumatoide está normal, mas o gene está lá. A vantagem é que ele está calado. E por que ele está calado? Porque você cuida da sua saúde minimamente bem. Então talvez você não desenvolva aquela artrite. Você nunca na sua vida vai ter uma dor articular. Mas quando eu aumento meu cortisol de forma crônica, e isso me leva a um nível de estresse, e esse estresse me faz dormir mal, me faz comer mal, tudo isso junto vai lá no gene e ó, tira o esparadrapo. Quando esse gene abre a boca dele, a boquinha dele, a dor articular começa a acontecer. Aquela lesão de pele que vai virar uma psoríase começa a acontecer. Aquela ardência que começa a coçar e começa a coçar, daqui a pouco quando você vê tá vermelho, aí fere, vira uma lesão, vira uma cicatriz. É porque você tirou o esparadrapo da boca do gene. Então, quando esses fatores ambientais todos acontecem ao mesmo tempo, a gente ativa um gene doente que a gente poderia conviver com ele e ele nunca se manifestar. Então, por isso a importância nesses 120 dias da mudança de hábito realmente. As mulheres precisam entender que não é só o imunobiológico, não é só o corticoide, não é só o imunossupressor. Seja da classe de medicação que for, não é apenas isso que vai te ajudar, tá? Então, muitas vezes, muitas pacientes que não chegaram ainda a ponto de começar a usar a medicação, quando elas têm a felicidade de entender que quanto mais cedo cuidar desses fatores, melhor, são aquelas mulheres que cuidam direitinho desde o início, que tomam todos os cuidados necessários, que mudam o estilo de vida, e essas mulheres não chegam nem a precisar de medicação. Isso pode acontecer, Mari? Tranquilamente. Por isso que quanto mais cedo a mudança acontece, nos primeiros sintomas, na primeira alteração de exame, melhor. Porque a chance de você vir a precisar de uma medicação diminui consideravelmente. E você consegue colocar aquela doença em remissão muito cedo. Você não vai ter crise futura, porque ela está ali ó, sob controle. Você está monitorando por exames a cada 3 meses. Você está com todos os suplementos em dia. Você está mantendo os níveis sanguíneos daqueles exames sempre ali dentro do padrão de normalidade. Que isso não te traga nenhum sintoma, tá? Você está com alimentação que te mantém num estado ali anti-inflamatório diariamente. É claro que volta e meia, uma vez ou outra, vão ter os eventos, as situações da vida real, que a gente sabe, né? Que quem tem uma vida real passa por essas coisas. Em que você abusa de um determinado alimento, de um excesso de açúcar, etc. E aquilo é transitório. Aquilo não é a regra da sua alimentação, né? Então, quando essa mulher consegue minimamente administrar essa rotina alimentar, esses suplementos, mantendo os exames sempre monitorados, com acompanhamento, a cada 3 meses repetindo e ajustando dose de suplemento, fazendo atividade física, dormindo bem, ela consegue, gente, colocar essa doença em remissão facilmente. Ela diminui consideravelmente os sintomas. E muitas vezes, como eu estou falando aqui, sem nenhuma medicação. Mas para isso é importante que essa mudança aconteça o mais cedo possível. Quanto mais esse processo fica crônico, mais difícil fica controlar por esses fatores. Não é impossível, tá? Mas o tempo para que isso aconteça, para que essa melhora, para que essa remissão aconteça, talvez seja um tempo maior.
em que você vai precisar de mais tempo fazendo isso para ter a remissão. Diferente de quem faz essa intervenção logo no comecinho, quando tem ali os primeiros sintomas, quando recebe logo o diagnóstico, quando tem uma alteração de exame, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, né? A prevenção vale ouro. Prevenir é sempre melhor do que remediar, tá? Mas, como nutricionista integrativa, funcional, especialista em autoimunidade feminina, eu também estou aqui para remediar. Então, prevenir, eu também previno, mas também para remediar. Para ajudar essas mulheres autoimunes a calarem a doença autoimune, a diminuir sintomas, a ter qualidade de vida, a conseguir se sentir bem com a alimentação que elas estão tendo, né? Não usar a comida como algo que compense, como algo que vá tapar um buraco ali de uma frustração, de uma ansiedade. A gente tem que aprender a lidar com a comida a nosso favor. Buscar sempre uma alimentação que nos favoreça e que não seja ruim pra gente, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia da ansiedade, da compulsão, buscando alimentos palatáveis, mas assim, alimentos prejudiciais, a gente acha que aquilo tá fazendo bem, mas não tá. Aquilo ali só tá prejudicando, tá colocando cada vez mais ali, né, um ponto negativo na piora da doença. E quando a gente percebe, depois de um tempo, aquela doença piorou bastante. De uma doença autoimune você passa a ter 2, de repente até 3. Então isso é totalmente possível, isso acontece. A maioria das pacientes autoimunes que eu acompanho, elas têm mais de uma doença autoimune, muitas vezes 3 doenças autoimunes. E a gente tenta, nesse processo de tratar a base da doença, modulando a imunidade, modulando o intestino, reduzindo a inflamação, a gente consegue silenciar, sim, essa doença tranquilamente, tá? Então eu quero convidar todas vocês para participarem do grupo de WhatsApp. O nosso grupo de WhatsApp chama TPM, que diferente de tensão pré-menstrual, é tempo para mim. Então é um grupo de WhatsApp que eu tenho, tá? Que não é só para as minhas pacientes, mas é para todas as mulheres autoimunes, mulheres que se interessam pelo assunto, que querem entender mais, porque semanalmente eu vou entrar lá nesse grupo para colocar conteúdos. É um grupo silenciado, tá, gente? Não é um grupo que fica todo mundo conversando. E, por exemplo, sempre depois de uma live como essa, eu coloco lá, né, a caixinha de perguntas lá para vocês marcarem e abro o grupo durante alguns minutos ali, 40 minutos, 1 hora, para que a gente discuta entre nós o conteúdo da live. Da mesma forma, vídeos no YouTube, eu sempre estou colocando conteúdos com o objetivo justamente de trazer uma discussão mais particular, mais fechada, porque lá eu vou estar presente nesse grupo uma vez na semana, trazendo essas discussões, dando apoio, orientação, respondendo dúvidas, respondendo perguntas. Então é um grupo aberto apenas para mulheres, tá? Mulheres autoimunes, que querem, que se interessam em aprender mais sobre nutrição, sobre suplementação, sobre emoções, tá? No manejo aí do tratamento das doenças autoimunes. Então todas vocês são muito bem-vindas. Vocês podem colocar aqui nos comentários da live, eu vou deixar a live salva aqui no feed. Então você pode, depois que essa live for lá pro feed, comentar, né, detox, porque eu vou saber que você tem interesse em participar do grupo VIP TPM, um grupo do WhatsApp fechado, silenciado. E se você comentar detox, eu vou te mandar pelo direct o link para que você entre e faça parte do nosso grupo TPM, tá bom? Então todas serão muito bem-vindas, porque eu amo estudar, amo falar sobre doença autoimune e amo comentar isso com mulheres, porque mais do que ninguém a gente sabe, né, o quanto esses sintomas de doença autoimune são desconfortáveis na nossa rotina, no nosso dia a dia, o quanto isso tira a nossa qualidade de vida, principalmente nessa fase mais maravilhosa, que é 40 mais, que eu considero maravilhosa, porque é aquela fase em que a gente tem aí, né, é uma fase de maturidade, de experiência já adquirida, é uma fase que a gente quer realmente viver, a gente quer viver bem, a gente quer pegar toda a experiência, a maturidade de vida e colocar nesse momento da vida para viver como? Viver com qualidade. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver bem, tá? Então todas serão muitíssimo bem-vindas lá no grupo, é só comentar detox aqui na live salva, que eu te mando o convite, lá o link para você ter acesso ao grupo, tá bom? Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Quem chegou aqui no final, a live vai ficar salva, você pode assistir depois gravada, deixar suas dúvidas, seus comentários, o que você quiser deixar aqui, ou me chamar pelo direct, caso seja um assunto, uma pergunta, uma dúvida que seja muito particular, que você queira que eu te responda diretamente, você pode me chamar também pelo direct, tá bom? Um grande beijo a todas e amanhã a gente vai estar aqui no terceiro dia
dessa semana de lives do Detox Autoimune. Espero todas aqui amanhã, tá? Convidem as amigas que têm doença autoimune, que se interessam pelo assunto, compartilhem essa live para que elas saibam que essa semana a gente vai ter a semana toda aí de conteúdos em doença autoimune, em autoimunidade feminina, tá bom? Beijo grande e a gente se vê amanhã, às 20 horas.